esse plano de Deus. Então, ainda hoje, Deus chama mulheres e homens para pregar a sua palavra, aqui e em todo lugar. Convido você agora a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Vou pedir ao Sirra que esteja orando. Todos nós vamos nos unir agora em oração. Sim, sim. Amém. Sim. Muito especial. Sim, Senhor. Amém. Aleluia. Jubilosos em Ti. Sabendo, Deus, que o Senhor, ó Deus, o Teu Filho Jesus Cristo é o nosso advogado nas nossas causas, ó Pai, e que nessa noite nós possamos colocar as nossas confianças no Senhor. Completamente em Ti. Amém. Abençoa, Deus, todos os atos do culto desta noite, ó Pai. Sim. Ó Pai, através dos cânticos, da mensagem, Deus, ó Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sentir a Tua presença viva, Senhor. Pai, queremos colocar nas Tuas mãos também aquelas pessoas que não estão conosco, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Aonde quer que se encontre. Ó Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados, Deus. Sim. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa estar tocando nessas pessoas. Trazendo ânimo. Estar despertando, Deus, para a Tua palavra, Senhor. Sim. Pai, para que nós possamos continuar nessa caminhada para termos um encontro real contigo. Amém. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Agora, se ainda está em Marcos, você vai passar Lucas, aí vem o João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 29. João 1, versículo 29. João 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler todos juntos esse verso? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra de Jesus é: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da minha vida e da sua vida. Então gostaria nesse momento que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, uma oração sua, pessoal, do seu coração para com Deus. Nós almejamos estar aos pés de Jesus e a nossa entrega agora, falar com Ele, os nossos erros, as nossas faltas, falhas, pecados. Ele está pronto a perdoar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Pai, louvado seja o teu nome pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor com que o Senhor tem nos amado. Hoje uma noite muito especial, que a gente se reúne para prestar culto a Ti, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor. Nós queremos, Pai, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e entendimento, buscar ao Senhor, adorar a Ti na beleza da Tua santidade. E agora pedir que o Senhor, com Teu precioso sangue, nos limpe, nos purifique de todo pecado. Aliás, o Senhor já fez isso, mas nós queremos, as nossas faltas agora, nós queremos pedir que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos perdoe, nos leve ao arrependimento. Eu agradeço a Ti por cada vida que aqui está presente, aqueles que nos acompanham em seus lares, por meio agora do nosso culto que é transmitido, aonde quer que estejam, que também sejam agraciados pelo Senhor, recebam a bênção do Senhor em suas vidas. Então aqui as famílias presentes, representadas, do menor ao maior, que o Senhor seja gracioso, misericordioso. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua casa e agora nos voltarmos completamente para o Senhor, porque o Senhor é o motivo maior de estarmos aqui. Saímos dos nossos lares por causa do Senhor, e aí as demais coisas são acrescentadas. Aquilo que nós necessitamos, precisamos, colocamos diante de Ti em oração, rever os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, enfim, e outras coisas que estão no nosso coração. Então, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa nova vida. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vivemos agora uma vida nova, estamos numa novidade de vida. Como criança, nós queremos estar e permanecer diante do Senhor. Então, vem agora como um bálsamo, vem agora com o Teu Santo Espírito e nos encha por completo, Pai. Faça-nos transbordar da Tua unção, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Pai. Além do conhecimento, além dos dons e talentos que nós temos, queremos transbordar do Teu Espírito Santo, queremos ser vasos cheios do Teu Espírito Santo. Então vem agora com a Tua presença e nos conceda toda essa dádiva, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, se você tiver o boletim em mãos, eu quero passar aos avisos. Acompanhe comigo. Na primeira página nós temos a nossa programação. Escola dominical, domingo às 9 horas, 19h30, o nosso culto vespertino. A segunda-feira, o Projeto Ana, aqui na igreja. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, nós temos estudo bíblico. E sábado, reunião com os jovens. Aqui na igreja, células, né? Esse sábado, ontem, nós tivemos num culto na casa dos nossos irmãos Ivan e Geni, ali junto com a família, e irmãos que estavam ali, foi uma bênção. Se você quiser um culto na sua casa, você me procura, que a gente conversou com os jovens, nós vamos estar intercalando, tá? Então, um sábado eles fazem aqui, um sábado a gente faz nos lares, tá ok? Então você me procura e a gente vai estar agendando e passando para a igreja. E os jovens, eles vão se comunicando por meio do grupo, ok? Só um acréscimo: domingo nós temos escola bíblica dominical, mas antes nós vamos ter a nossa assembleia. Então você pode abrir no seu boletim, na última página, no verso, tem convocação. Então acompanhe comigo. Fica convocada
a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio, em primeira convocação para o dia 24 de setembro de 2017, com início às 9 horas, com base no artigo 4º, parágrafo 2, a linha C e parágrafo 3º do mesmo artigo do Estatuto da Igreja. E a pauta da reunião: alteração e adequação em terceiro turno do Estatuto da Igreja local, adequando a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não havendo quórum, fica convocada a Assembleia Geral em segunda convocação para o dia 8 de outubro de 2017, com início às 9 horas, com base no artigo 6º, parágrafo 1º do Estatuto da Igreja. Então vamos estar presente, os membros da igreja. Precisamos, que dê quórum nessa primeira convocação, para a gente não partir para a segunda, que vai ficar, caso não dê quórum, vai ficar convocada para o dia 8 de outubro. É o segundo domingo do mês de outubro, tá? Então, eu peço que a igreja compareça, que nós estejamos presentes, tá? Todos os membros, e depois segue-se a escola dominical, tá? Que você pode dizer, eu não sou membro, é só para membro. Não, a assembleia vai ser muito rápida, né? Porque nas convocações anteriores, nas assembleias anteriores, nós já adiantamos tudo. É simplesmente agora esse estatuto vindo do presbitério, né, sendo aprovado pelo presbitério, aí a gente só precisa reunir em assembleia e depois registrar em cartório. O presbítero Alberico, ele vai ficar encarregado, nosso secretário vai ficar encarregado dessa parte. Não é isso, Alberico? Então, tá, vamos estar presentes domingo às 9 horas, tá? Bem rápido, bem objetivo, e depois segue-se a escola dominical, a divisão das salas, as crianças, os jovens, adultos, ok? Então Deus nos abençoe. Algum aviso que eu esteja esquecendo, que alguém queira passar, algum departamento queira avisar? Não? Tudo ok? Então abra sua Bíblia em Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, pela fidelidade dEle para conosco, que é grande, e a nossa fidelidade para com o Senhor. Então faça isso, consagre através dos dízimos, das ofertas, esteja fazendo isto e consagrando ao Senhor. E eu peço que Ele multiplique a sua renda, que Ele te abençoe, que Ele repreenda o devorador, né? Que portas que ainda estão fechadas, que sejam abertas para a glória do Senhor, que nada te falte, que Deus te dê sempre o suficiente e aquilo que o seu coração deseja. Então não há nada de errado a gente desejar, a gente querer, a gente buscar, mas aí Deus, Ele cumpre em nossa vontade, tanto o seu querer como o seu realizar. Provérbios 3, versículo 9, está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é um texto conhecido nosso, que a gente tem usado aqui nesse momento que a gente dizima e traz a nossa oferta ao Senhor. Então estejamos agora honrando ao Senhor, estejamos colocando as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, diante do Senhor, e eu peço que Ele te abençoe agora. Nós vamos estar louvando agora a Deus, e você agora vem, fique de pé agora, coloque-se agora na direção do Espírito Santo de Deus.
Sabemos que indignos somos, mas por Tua graça o Senhor tem nos abençoado, conduzido as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós agradecemos a Ti por nos proporcionar a possibilidade, Senhor, de ofertarmos ao Senhor, de entregarmos aquilo que pertence a Ti, Pai. Nada pode se comparar, Deus, com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que o Senhor nos deu, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, Pai, nós somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu mantimento, Senhor, pelo Teu amor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar essas vidas, Senhor, todas elas que puderam trazer os seus dízimos, suas ofertas. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre os seus lares, abrir as janelas dos céus, Deus, no nome de Jesus. E abençoa, Senhor, aqueles lares também que não têm conseguido, Senhor. Que o Senhor possa trazer a Tua providência, que a Tua bondosa mão o sustente e dê graça, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e deve fazer parte do nosso viver diário. Ela deve fazer parte de cada passo que a gente dá aqui nessa vida. Os sábios, eles entendem isso. Aqueles que são sensatos de coração entendem a grandeza da palavra de Deus, e ela não se revela por si. É necessário a ação do Espírito Santo. Então, por mais que eu tenha capacidade intelectual, mas se o Espírito Santo de Deus não agir na minha vida, nada pode acontecer em relação ao que Deus tem estabelecido na sua palavra para a minha vida. Então eu creio que em qualquer ponto da nossa vida, convertidos ou ali sedentos, próximos, a chegarmos a Jesus, em qualquer ponto, a gente precisa rogar a Deus o Espírito Santo dele sobre a nossa vida, a plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu creio que essa plenitude, ela vai tornar a vida mais satisfatória para a gente. Eu creio que algumas coisas que nos deixam inquietas, insatisfeitos com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, a gente supera essas coisas, seja em que segmento for, na nossa vida pessoal, vida conjugal, família, igreja, trabalho, porque aonde tem pessoas, a gente lida, os cônjuges sabem disso, há diferenças, e às vezes há pontos assim que a gente acaba rogando a graça de Deus, ou suplicando a graça de Deus. A gente tem filhos, e a gente sabe que para educá-los no temor do Senhor, é preciso uma disciplina, é preciso uma diligência, e há um desgaste na gente, mas a gente não abre mão. Então nós não podemos abrir mão de algumas coisas que Deus nos dá, por simplesmente a gente estar insatisfeito,
inquieto, desgastado e largar tudo. Nós não podemos fazer isso. Então eu acredito, eu creio que aí é necessário a plenitude do Espírito Santo, a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Aí a gente vai conseguir vencer todas as barreiras, porque as lutas, as tempestades, elas não vão parar de vir, elas vão vir, e tem algumas que vêm e demora a sair, elas ficam ali e às vezes causa um estrago muito grande, que é preciso um tempo para a gente ir se recompondo, sendo restaurado, sendo restabelecido. Então é preciso, em qualquer ponto da nossa vida, a gente rogar a Deus a presença dEle, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Viver em qualquer época, viver os nossos dias pela nossa própria força, nós não conseguimos. O homem ele pode ir até certo ponto, dar alguns passos, mas logo a vida vai virar um dissabor. E aonde Deus está, aonde Jesus se faz presente, não há dissabor. Quando o dissabor, aquilo que não é agradável começar a querer tomar conta da nossa vida, então a presença de Deus vem e é maior, e vai passar, vai amenizar. Então é por isso que a Bíblia diz que eu e você, em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Nós podemos usufruir da palavra de Deus que está à nossa disposição. Então a Bíblia deixa de ser simplesmente um livro como qualquer um outro e passa a ser a eficaz palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E aí eu a entendo, porque agora é o meu espírito, vivificado pelo Espírito Santo de Deus, que me concede essa dádiva, essa compreensão. Então que Deus te abençoe hoje, que a luz do Evangelho chegue até o seu coração, a sua mente, e você possa entender tudo que Deus tem para a sua vida. Que Deus possa te dar plena paz ao seu coração, que Ele encha você com o Espírito Santo dele. Abra sua Bíblia em Filipenses. Convidar o grupo de louvor aqui à frente. Depois desse texto, eles vão estar ministrando, mas eu só quero concluir essa reflexão lendo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Paulo, ele está preso aqui em Roma, ele está sofrendo muito no corpo, na alma, mas ele está fortalecido no espírito. Ele está passando por circunstâncias difíceis, mas ele não se assombra com nenhuma delas. Veja o que ele diz no verso 7, Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a paz de Deus vai guardar a sua vida diante de qualquer turbulência que houver nesse mundo, que possa lhe atingir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E depois ele acrescenta no versículo 19, 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então vai haver paz e Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Aquilo que falta para nós na nossa vida, Deus vai suprir em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde os seus projetos, guarde os seus sonhos, os seus ideais, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Amém, igreja? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Que
você possa crer nisso, que você possa entender que o Senhor é que te faz feliz. Não são as coisas que esse mundo pode dar, mas é o Senhor. Que você possa entender e compreender e não se abalar diante das lutas, das atribulações. Sempre bendiga o nome do Senhor, sempre adore, não deixe de adorar, em nome de Jesus.
Ele é a torre forte que sustenta o teu ser, a tua vida. Por isso Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória, e de ser exaltado por todo o ser. Por isso nós o exaltamos, nós o gloriamos o nome dele. Que assim possamos fazer. Ele é exaltado, seu nome é exaltado. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Glória a teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Pai. Glórias te damos, Pai, pois sabemos que somente no Senhor, Pai, teremos a plenitude em nossas vidas. Seremos totalmente saciados no Senhor, através da fonte de águas vivas que vem de ti, através do alimento vivo que é a tua palavra, Pai. Mas muitas vezes, Pai, nós nos desligamos, Senhor, da videira, nos deixando levar, Senhor, pelos ventos dessa vida, Pai, pelos sopros, Pai. Deixamos, Senhor, de buscar em ti alimento vivo e água limpa, Pai, e nos tornamos, Pai, como uma terra seca, sem vida, Pai, sedenta, Pai, assim como temos vivido esses dias, na sequidão, onde a vida faz força, Senhor, para sobreviver. As plantas carecem de água. Assim somos nós, Deus.
distantes de Ti. Como corças que suspiram, que correm atrás das águas, Senhor, assim é a nossa alma sedenta de Ti. Por isso, Pai, derrama das Tuas chuvas, derrama do Teu Espírito Santo em nossas vidas, neste lugar. A terra seca somos nós, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nossa oração seca, mas derrama, Pai, derrama sobre nós um renovo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto, e até a minha oração já não passam de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto, e até a minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa, Senhor, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa, Senhor,
descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Senhor. Derrama, Senhor. Faz inundar os nossos corações. Faz inundar as nossas vidas, Pai. Derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Enche, Senhor, esses vasos. Enche, Senhor, esses vasos, Pai. Secos, Senhor, ausentes do Senhor. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo neste lugar, nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós precisamos, Pai. Nós carecemos da Tua graça, do Teu amor, Senhor, sobre nós. Vidas secas, Senhor, distantes do Senhor. Que o Senhor toque neste momento. Traga um despertar do Teu Espírito Santo. Conversão de vidas, Pai. Convence os corações. Só o Senhor pode fazer essas coisas. Só o Senhor, Pai. Não nos deixe, Senhor, vazios, distantes de Ti, mas nos renova, Pai. Nos enche, faz transbordar do Senhor os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja abundante da Tua chuva neste lugar. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, nessa noite, Deus, venha com a Tua palavra aos nossos corações. Venha trazer exortação do Teu Espírito Santo. Um despertar, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e venha se testificar neles, Pai. Fazer morada, criar raízes, Pai, fortes, e frutos que venham do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando. Abra sua Bíblia, Marcos, texto que nós lemos no início. Marcos, capítulo 1. Capítulo 1. Nós vamos falar sobre o chamado que Deus tem para a nossa vida, sermos discípulos de Jesus. E eu gostaria de ler o verso 17 e o verso 18. Marcos 1, verso 17 e 18. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pai, lemos agora a Tua palavra e vamos estar buscando a Tua voz, vamos estar buscando a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, como igreja, como filhos, como servos e servas do Senhor. Então venha e agora ministra ao nosso coração, Pai, ao meu coração, ao coração da igreja que está aqui, que nos assiste, que nos acompanha, todos, Pai, que o Senhor possa falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, Jesus, a promessa de Jesus está feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A promessa do Messias, daquele que viria redimir Israel da tirania de Satanás. Não só Israel, porque o plano de Deus não iria se restringir só a um povo, só a nação de Israel. Se bem que Jesus diz, a salvação vem dos judeus, mas no plano perfeito de Deus estava a rejeição de Israel, a rejeição dos judeus. Jesus veio para eles, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa palavra é aquela que Deus também falou a Abraão: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ela também é coerente com a palavra de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz: vai descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Então daí a igreja sai a pregar a todos, a judeus, a gregos, a bárbaros, etnias, todos os povos estavam ouvindo a palavra de Deus, e ela chega até nós. Ela atravessa mares, atravessa oceanos e chega até o meu e ao seu coração. E como a palavra de Deus ela não perde a sua essência em nada, absolutamente nada. A palavra que foi dita aos discípulos de Jesus há 2000 anos atrás é a mesma palavra que chega até o meu coração. A palavra de Deus que foi falada aos patriarcas, aos profetas, aos reis, é a mesma palavra que hoje o Espírito Santo fala ao meu coração. Então tem que haver um grande impacto no meu coração ao ouvir essa palavra. Ela tem que mexer comigo, tem que mexer com a minha estrutura, com a minha vida, levar-me a uma vida de sensibilidade à voz de Deus. O texto que nós lemos, Jesus disse aos seus discípulos: vinde após mim, um convite que Jesus faz, um chamado que Jesus faz aos seus discípulos. Eles ouviram a Jesus. Então temos que ouvir a Jesus. Mas o texto também fala que eles imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, ouvir a Jesus e segui-lo e obedecê-lo, então está o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Não é relevante apenas ouvirmos a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus e temos que seguir a palavra de Deus. Temos que obedecê-la. E o texto diz que é de imediato. No verso 18, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Deixaram os seus afazeres, deixaram a sua vida, deixaram o seu trabalho, as suas atividades, para obedecer a Jesus, para seguir a Jesus. Todo discípulo, cada mulher, cada homem, cada ser, criança, jovem, que é chamado por Deus, que ouve a voz de Deus, segue-se a mesma regra. É necessário a obediência. E o texto diz aqui que é de imediato. Não há um tempo para refletir. Eu vou pensar,
se for bom, eu vou avaliar os custos, aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que não vai, eu vou calcular se vale a pena seguir a Jesus. Esse tipo de raciocínio, ele não dá certo, ele não vai dar certo. Mas o que vai dar certo é a fé operante nos nossos corações por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ouvir a palavra de Deus, mesmo que mexa comigo, com o meu eu, com o meu ego, mas eu estou disposto a obedecê-la. É a palavra de Deus, não muda. A nossa geração pode passar, pode vir uma outra geração, e se ela continuar temendo a Deus, prestando culto a Deus, essa geração também vai ouvir essa mesma palavra vai desafiá-los. É interessante quando a gente vê os pais, quando a gente lê sobre os pais da igreja, saindo um pouco da Bíblia, quando a gente escuta os avivalistas, é como se eles estavam falando em suas épocas, eles estavam falando ao povo de Deus, às igrejas, e é como se eles estivessem falando conosco. Quando a gente pega algumas frases de Agostinho, Tomás de Aquino, quando a gente pega a frase do Spurgeon, do Moody, e aí de tantos homens de Deus, falando à igreja, falando de missões, falando de evangelização, falando de santidade, de vida com Deus, tem tudo a ver conosco. Quando há uma palavra de exortação, quando eles dirigem a um determinado problema, é idêntico a nós, não muda. Você sabe por quê? Por causa da nossa natureza, por causa do pecado que ainda nos assedia, por causa do pecado que ainda nos rodeia, como descreve o autor da carta aos Hebreus, o pecado que tenazmente nos perseguia. Então você veja que não é nada fácil nós, como igreja, nós nos unirmos para cumprir esse chamado de Deus. Temos um chamado individual, porque cada um de nós, aonde quer que estejamos, estamos em missão, estamos sendo um instrumento de Deus, e temos também um chamado coletivo. Eu acredito que a coletividade é mais desafiadora, mas começa pelo individual. Se o individual estiver bem, quando ele se unir ao coletivo, e isso num grupo em harmonia, então essa coletividade, ela também vai ser mais forte. Então, se nós temos uma missão como discípulos de Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos. Se nós temos uma missão como igreja local, nós também vamos ser bem-sucedidos, porque eu vou colocar a minha vida em obediência a Deus, eu vou colocar o meu coração em obediência a Deus. A igreja vai estar em total dependência de Deus, porque ela vive sendo guiada e conduzida por Deus. E assim como a nossa vida, assim também é a vida da igreja. A gente passa por fases difíceis, a gente vivencia conflitos, a gente enfrenta crises. Tudo está muito bem, aí de repente vem aquele problema que mexe traz uma pressão na gente, traz uma preocupação. De repente estava tudo bem, e aí vem essa tempestade. A igreja, ela também não é diferente, ela é provada, ela está sendo aperfeiçoada. Então é necessário que os corações que estão ali estejam em sintonia fina com a vontade de Deus, vivam
debaixo da vontade de Deus, tenham discernimento da voz de Deus e estejam prontos, tenham prontidão para obedecer a voz de Deus. É você poder ouvir a voz de Deus e estar pronto para obedecê-la. Então requer de nós uma entrega, requer de nós uma disciplina. E eu gosto demais quando eu estudo os evangelhos, especificamente quando eu vejo a relação de Jesus com os discípulos, a gente encontra falhas, deficiências neles, mas a gente encontra também exemplos muito importantes para as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essas qualidades de um verdadeiro discípulo de Jesus, que o texto pode nos ajudar. 17 e 18, Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com você sobre o conceito de ser chamado por Jesus. Então, há 3 palavras no que nós encontramos na nossa tradição que enriquece quando a gente vai para o original grego da Bíblia. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego. E algumas falas de Jesus, alguns ensinamentos de Jesus no aramaico. Mas hebraico e grego são as línguas originais que a Bíblia tem. Então a gente requer a essas 2 línguas para a gente procurar entender. Aí na língua, no grego, a palavra chamar tem uma palavra que é proskaleomai, que significa chamar para si mesmo, convocar e mandar vir. Então o discípulo é alguém chamado, ordenado a vir a Jesus. Então chamar, Jesus ele está convidando, ele está me chamando a vir, a chegar até ele. E aí, se eu chego até ele, se você me chama, se você chama alguém, ô fulano, vem até aqui, a pessoa não vai chegar até você e vai ficar estática. Você vai dar continuidade, você vai falar por que você chamou a pessoa até aqui. Então, primeiro, chamar, ir até Jesus. Depois, a segunda palavra para o conceito de chamado para os discípulos é akoloutel, ou seja, é o verbo seguir, que num sentido geral significa acompanhar e seguir com alguém numa mesma estrada. Então, a primeira palavra no grego é chegar até a pessoa. Jesus chamou, os discípulos foram até ele. E a segunda palavra é seguir. Então, venha após mim. Deus nos chama, nós estamos aqui, e ele vai comunicar alguma coisa para nós seguirmos a ele, para nós continuarmos a seguir a Jesus de maneira eficaz, de maneira eficiente na nossa missão. Porque não basta apenas ser um discípulo de Jesus, nós temos que ser eficientes na nossa missão. E não é muito difícil, não é difícil quando nós temos a graça de Deus na nossa vida. Deus, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, ele vai mudando os nossos hábitos, ele vai mudando na nossa vida o que é preciso mudar, não o que eu quero, mas o que é preciso mudar na minha vida.
E não desmaie quando você encontrar em você algo que é um grande obstáculo, uma grande dificuldade para você se tornar um autêntico discípulo de Jesus. Não desmaie, tenha esperança, chegue-se mais a Jesus, não se distancie dele, mas é preciso que você entenda, que você tenha a percepção e que você coloque a sua vida agora em total dependência do Senhor, porque Ele vai moldando você, Ele vai trabalhando na sua vida. Então eu tinha na minha vida algumas coisas que eu tinha dificuldade, hoje eu já não tenho mais. Você, da mesma forma, algumas coisas que eram difíceis para você, hoje já não é, porque a graça de Deus trouxe crescimento para você. Você está crescendo, se fortalecendo, amadurecendo na sua vida espiritual. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles chegaram embrutecidos, aquele diamante para ser lapidados. Eles chegaram cruz, mas aí Jesus foi ensinando, Jesus foi encorajando eles, foi estendendo a mão, foi socorrendo, foi exortando, foi corrigindo, e de repente eles se tornaram melhores, ficaram homens melhores, ainda traziam consigo suas humanidades, né? Os discípulos traziam consigo a humanidade, mas essa humanidade dos discípulos de Jesus e de todos os que querem seguir a Jesus estavam e deve estar sujeita ao Espírito Santo. Então é dessa forma, é dessa maneira que também nós iremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada. Eu não sei como vai terminar os meus dias, eu não sei como vai ser o meu fim, mas eu tenho uma esperança que vai ser e permanecer com Deus. Essa é a minha viva esperança. Se muitas dores me aguardam, eu não sei, muitos sofrimentos eu não sei, mas uma coisa eu sei, que a graça de Deus, ela é suficiente para me capacitar, para eu superar qualquer dificuldade, porque humanamente a gente não consegue, você não consegue. Tem lutas nessa vida aqui, alguns embates, que é só Deus agindo no nosso coração, é só Deus trabalhando na minha mente, é só Deus trabalhando lá no profundo do meu ser, no mais íntimo, mudando a minha estrutura. Esses homens, eles tiveram uma caminhada com Jesus, mas por estar com Jesus, não foi uma caminhada fácil. E Jesus mesmo disse assim: olha, vocês vão me seguir, mas no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vocês vencerão também. Então é essa certeza e convicção que eu tenho. Eu não sei o que me aguarda no sentido da minha caminhada, da minha parte humana, que eu não sei o que me aguarda no amanhã, mas na perspectiva celestial, igreja, peregrino, eleito que sou, eu já sei o que me aguarda. Eu estou seguro quanto a isso. Está para sempre com Deus, uma vida de triunfo. Aqui, começa aqui e vai até a eternidade. É como falou o salmista no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aqui mesmo, quando as coisas apertarem, quando o caminho ficar muito estreito e difícil para eu caminhar, Ele vai me ajudar a superar. Quando mares revoltos surgirem à minha frente, Ele vai abrir esses mares. Quando muralhas estiverem diante de mim, Ele vai derrubar essas muralhas. Ele tem todo o poder
para derrubar. Agora eu só preciso estar e permanecer com Ele, e eu vou ver o poder de Deus na minha vida. Foram as palavras que Jesus disse às irmãs de Lázaro: se você crer, você verá o poder de Deus. E aí Lázaro, que havia morrido, já se faziam 4 dias, Jesus o ressuscitou. Ali estava o plano perfeito de Deus para glorificar o seu nome. Então nós não podemos temer absolutamente nada. Igreja, nós temos uma missão a cumprir e nós não podemos deixar de cumpri-la. Precisamos ter a sensibilidade, a humildade, como igreja local, de estarmos em sintonia com a voz de Deus, não a voz do meu coração, não do que eu quero como pastor ou você como membro, mas o que Deus quer para mim, do que Deus quer para a sua vida, para as nossas vidas. Então isso muda completamente quando eu abro mão da minha vontade, do que eu acho, dos meus achômetros, e me sujeito à sabedoria divina, à vontade de Deus. Aí aconteça o que acontecer, eu serei próspero, eu serei bem-sucedido na minha vida, eu estarei muito bem. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Eu quero, de forma objetiva, compartilhar com vocês pelo menos 4 lições que a gente aprende nesse segundo versículo aqui. A primeira é sobre a origem do chamado. Foi Jesus quem fez, foi o próprio Jesus. Eles não se auto-chamaram, mas foi Jesus que diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A natureza do chamado é ir até Jesus, é o vinde após mim. Eu acho muito importante esse Deus que ainda hoje chama, que ainda hoje nos chama crianças, chama jovens, chama adultos, chama pessoas simples, chama pessoas de um conhecimento mais elevado, de um preparo melhor. Ele chama todos e dá importância a todos, e todos no seu reino são iguais. Ele não faz acepção de pessoas, ele abraça todos, ele ama a todos na mesma igualdade, não faz distinção, não faz acepção. O coração dele, o amor dele é para com todos. Então é essa mesma natureza que nós devemos ter, nós que fomos chamados por Jesus, a natureza do chamado de Jesus, em nos transformar, em mudar a nossa vida. Às vezes, na nossa caminhada, eu tenho que ter cuidado. O salmista Davi, ele disse uma vez: Senhor, eu não peço que eu seja rico demais, mas também eu não quero ser pobre demais. Não quero viver a mendigar. Não quero ser rico demais para não vir a me esquecer de Ti. E não quero vir a mendigar para não murmurar contra o Senhor, para não me queixar, reclamar contra o Senhor. Então ele diz: dê-me o suficiente. Isso Deus tem feito a cada um de nós. Deus tem nos dado o suficiente. E uma fala minha, que eu sempre tenho deixado aqui com vocês, é: pare de olhar para as pessoas que estão numa situação melhor do que a sua. Não tem nenhum problema você olhar para essas pessoas. O negócio é quando você olha, ou quando nós olhamos e tentamos nos medir por essas pessoas, e a gente não consegue chegar até elas. Aí vem o dissabor na minha vida, vem a angústia na minha vida.
olhe para pessoas, isso vai te encorajar, que estão numa situação abaixo de você, que estão precisando de que você estenda a mão. À medida que você parar para olhar para essas pessoas, estender a mão e ajudar, aquela situação angustiante que você tinha antes, você vai ver como já não perturba mais você. Porque quando a gente se doa, quando a gente recebe de Deus e a gente abençoa outras vidas, a gente recebe um renovo de Deus no nosso interior. As nossas forças se renovem. Aquilo que a gente dá, Deus que é rico em dádivas, Ele vai derramando sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ser uma igreja que se doa, discípulos, mulheres e homens que ouvem a Jesus e estão dispostos a obedecê-lo. Você sabe que a nossa igreja, ela é muito fácil de caminhar. Ela é muito fácil de trabalhar, porque se você chega na igreja e o passar do tempo, você vai descobrindo, Deus vai falando a você, derramando sobre você dons e talentos, e Ele vai te dando discernimento aonde você vai contribuir na igreja, de que forma você vai contribuir na igreja. Se você vai entrar em um ministério da igreja, em uma sociedade da igreja, em um departamento, se você vai estar à frente, se você vai estar ali em apoio, junto, caminhando, de alguma forma. O que eu estou tentando dizer é que para a igreja, para nós caminharmos bem e melhorar cada vez mais, nós não podemos jamais esquecer desse princípio, que para um coletivo, ele está bem, ele precisa de mim. Se eu faço parte, se eu sou uma peça que faço parte, eu preciso estar bem, porque eu estando bem, estando em coletividade com os demais, aí esse todo, ele vai girar em harmonia. Então o que eu faço é com diligência, o que eu faço é com alegria, é com precisão, é com entrega, e aí Deus ele vai me honrar, Deus ele vai me abençoar. E essa nossa missão de ganhar o mundo, que parece ser um absurdo, ela não é mais, porque aqui aonde eu estou, estando bem, eu posso alcançar vidas que estão distantes de mim, eu posso alcançar o mundo, eu posso alcançar nações, povos, países, eu posso alcançar como igreja de Deus, como instrumento, como boca de Deus, mas eu preciso estar bem, eu preciso viver o meu agora, o meu presente, o meu simples, numa entrega como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe quando está faminta e lá encontra o alimento. Assim somos nós também, nós vamos encontrar. Então os discípulos de Jesus aqui são os primeiros discípulos nesses versos que nós lemos, são os primeiros quatro discípulos de Jesus. Depois o acréscimo chega a 12 discípulos, mas esses homens foram chamados por Jesus, e Jesus conhecia cada um deles, conhecia como era Pedro, sabia o trabalho que Pedro iria dar. Jesus, quando chama, sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia quem iria traí-lo. Jesus sabia das qualidades de João, também dos temores do coração de João, porque quando chegou no momento crucial, todos eles fugiram, abandonaram a Jesus. Então eles sabiam. Então a origem do chamado é Jesus, a natureza do chamado é: vinde a mim, e o propósito do chamado é o serviço. Os discípulos são transformados em pescadores de homens. Então lembra
a pessoa, Jesus chama os discípulos até eles chegam até Jesus e perguntam: e aí, o que você quer de mim? Ele disse: siga-me, deixem tudo, e eu vou fazer vocês agora pescadores de homens. Sabe essa habilidade que vocês têm de conhecer o mar, de saber onde lança as redes, com muita qualidade? Eu vou ensinar vocês agora como ganhar almas para o reino de Deus. E aí, numa escola de 3 anos com Jesus, depois esse ensinamento segue com a descida do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. A linguagem que o profeta Jeremias usa é que nós somos vasos nas mãos do oleiro, e ele vai trabalhando em nós. Quando há algum defeito no vaso, ele pega e refaz novamente. Aquele barro, ele não joga fora, o oleiro não joga fora, mas ele toma de novo e começa a trabalhar nas mãos até que corrige tudo que é preciso naquele vaso, para ser um vaso de honra. Então eu creio que todos nós somos vasos de honra na casa do Senhor. Alguns já estão dando passos mais precisos, e outros estão ali começando a se soltar. Segura aqui e acolá, mas estão começando a se soltar. Então eu gostaria que você pensasse nesse sentido. O propósito do chamado, você chega até Jesus, é para servir. Não é para ser simplesmente um espectador, mas você tem uma missão. Ou você apoia, ou você está à frente, ou você está junto, mas você tem uma missão. Em terceiro lugar, em último lugar, a resposta ao chamado. Jesus chama, o mesmo Jesus, eles vão a Jesus, Jesus fala o propósito, e Jesus observa a resposta deles em atitude, obediência. Eles obedeceram imediatamente ao chamado de Jesus. Vejam que o verso 18: deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Se você ler o versículo 19, 20, aí fala assim, que pouco mais adiante ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco. Também eram pescadores, estavam consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Então eles eram empresários na pesca, no negócio da pescaria. Eles eram sócios, os irmãos Simão, Pedro e André, e com o pai e os filhos Zebedeus, no ramo da pescaria, ali no mar da Galileia. Mas Jesus chama esses homens, e eles seguem a Jesus. A mesma atitude de obediência que tiveram no versículo 17 os irmãos Pedro e André, os filhos de Zebedeus também tiveram no versículo 20. De imediato obedeceram e seguiram a Jesus. E o detalhe que me chama a atenção no versículo 19, primeiro, é que eles estavam consertando as redes, já para lançar ao mar, para voltar ao mar. E no versículo 20, o detalhe que me chama é que, além dele deixar o trabalho, eles tiveram que deixar a família, eles tiveram que deixar o pai Zebedeu, e aí seguiram a esse Jesus, a esse aventureiro, a esse que estava passando ali, estava falando alguns ensinamentos da palavra de Deus, e disse: eu vou fazer de vocês agora meus discípulos. É tão interessante isso para nós. Não é nada de magia,
mas é a pura palavra de Deus. Deus fez isso no nosso coração. Nós estávamos lá no nosso lar. É bem provável que se nós não fôssemos atraídos pela palavra de Deus, onde é que você estava agora? Talvez você estivesse na sua casa, talvez você estava em algum baile, num risca-faca, num rala-bucho, né? Você estava em algum lugar, numa praça, bem sentado, ou bem acompanhado ou não, né? Em alguma atividade você estaria por aí. Mas não é nada de magia, é do Espírito Santo. Você veja como Deus fez. Chamou você, trouxe você lá do seu cantinho, e está aqui você. Olha que milagre, que coisa linda, né? Que Deus faz no nosso coração, e que a gente tem que ver. A gente tem que se deter na simplicidade das coisas, senão o tempo vai passando, a gente vai ficando chato, a gente vai ficando insensível a Deus, vai ficando com o coração fechado. Deus está falando e a gente já sabe tudo, sabe? Não é para mim isso. Eu vou ter dificuldade em seguir a Jesus se eu agir dessa forma, mas eu vou a Ele do jeito que eu estou. Eu vou seguir a Jesus do jeito que eu estou, e Ele tem o melhor para mim. Eu não sei o que aguarda-me no meu amanhã, na minha vida aqui, mas eu sei o que Deus tem preparado para mim no reino celestial. Eu sei o que me aguarda, eu tenho essa convicção. Vou chamar a Tati aqui à frente, junto com a igreja. Nós vamos louvar, mas antes eu gostaria que você curvasse sua cabeça, você fechasse seus olhos e você estivesse agora falando com Jesus aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus tocou no seu coração. Eu não sei de que forma, de que jeito, de que maneira, mas fale para Ele agora. Diga: Jesus, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi que foi para mim e eu quero obedecê-la. É o hino 74. Nós vamos louvar a Deus, e Ele vai falar exatamente sobre isso. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas, elas são grandes, mas Jesus, Ele não morreu em vão. Jesus, Ele me pode conceder perdão. Aceita-me, Senhor, aceita esse pecador. Vem agora, Jesus, livra-me por Teu grande amor, pois Tu és o meu Senhor. Jesus, aceita esse pecador. Eu venho como estou. Vamos ficar de pé agora, vamos louvar a Deus com esse hino. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho, Jesus, Senhor, me achego a Ti. Jesus, Senhor, o Teu favor se estende aqui. Aceita. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu podes conceder perdão. Aceita. Eu venho como estou, sim, venho
vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, é meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Venho como estou. Deus, obrigado pela noite, por ouvirmos a tua palavra. Estamos diante de ti, e o que nos faltar para a nossa vida, que o Senhor nos conceda. O que nos faltar para vivermos uma vida como discípulos, que o Senhor nos dê, derrame sobre nós, sobre as nossas vidas. Vamos retornar aos nossos lares, e queremos retornar cheios do teu Espírito Santo, Pai. Não queremos ser meros espectadores, mas queremos nos engajar no teu reino. Queremos, Pai, apoiar a tua igreja local aqui, com todas as nossas forças, com a nossa alma, entendimento. Queremos, Pai, nos entregar, uma entrega, uma obediência imediata. Eu não vou calcular o que isso me custa, mas eu vou me doar. Eu vou dar da minha vida, eu vou dar a minha vida em prol do teu reino. Isso eu vou fazer no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, aperto de mão, um abraço.